Lucas, capítulo de número 18, verso de número 35. Existem no mínimo 3 coisas na vida que nunca mais voltam: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Como eu estava falando de oportunidade, e de fato a vida é feita de oportunidades. Parece até uma frase clichê, a vida é feita de oportunidades, mas de fato a vida é feita de oportunidades. Deus abre as portas, mas somos nós quem decidimos se iremos entrarmos por elas. O sucesso não é questão de sorte, mas de aproveitar as oportunidades da vida. E hoje eu quero falar sobre um homem que aproveitou uma grande oportunidade. Lucas, capítulo de número 18. Mel, que você poderia me ajudar a pregar hoje? Estava com saudade de você, estava viajando. Olha aí, estava todo mundo com saudade, hein? Melquizão acabou de chegar da Europa, estava lá passeando. Agora ele é internacional. Já era um grande pensador. Agora que foi para fora, é o nosso Charlie Chaplin, nosso Shakespeare. Pastor Melk, o interessante, você já ouviu falar muito sobre Bartimeu. Tem algo muito interessante nessa história, que um dos textos, quando Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? No texto original, Bartimeu responde: que eu torne a ver. Se você pegar uma Bíblia que o texto está mais próximo do original, você vai perceber que não é apenas eu quero ver, mas é que eu torne a ver. Agora, Melk, ninguém pode tornar a ter algo que nunca teve antes. Exato. Por isso que muitos estudiosos, Igor, acreditam que Bartimeu não nasceu, Isaías, cego, mas ele se tornou, por conta dessa frase, que eu torne a ver. Então isso é muito interessante. A causa é desconhecida, não sei porque Bartimeu aparece cego, porque a Bíblia não diz, mas existe uma grande probabilidade, por conta dessa expressão, Fabrício, que eu torne a ver, que Bartimeu, em algum momento da vida, já havia tido a oportunidade de ver a cor da vida. Agora, olha que interessante. Isso aqui daria para fazer uma mensagem, Vini, e eu lembrei de você. Bartimeu, ele aparece mendigando em Jericó. Por que eu lembrei, Vini? Olha que interessante. Não é por conta do mendigando, não. Eu vacilei. Eu fiquei errei. pensando aqui. Não. Que loucura. Sabe aonde eu vi que eu vacilei? Que eu vi alguém rindo ali. Eu falei, vacilei. Não foi nisso daí, você sabe. Deus me livre. Eu sei. Não. Eu Mas lembrei. é que eu pensei, né? Eu lembrei de você porque teve vezes que ele já falou para mim assim: prega de Bartimeu, negão, prega de Bartimeu. Você lembrou agora? Foi por conta disso. Então, porque senão as pessoas... Então, Bartimeu, ele aparece mendigando em Jericó. Aí, por que eu lembrei de você, Vini? Por causa disso aqui, ó. Existem 2 milagres que foram registrados em Jericó. Um na vida de Bartimeu, que era um mendigo. Está rindo por quê? E outro na vida de Zaqueu. Quem que já ouviu falar de Zaqueu? Que subiu num pé de figueira, para quê? Para ver Jesus. Aí eu já vi gente pregando, principalmente no meio pentecostal. Quando Jesus viu Bartimeu em cima do pé de figueira, falou: desça, porque eu não trabalho com quem está em cima. Você está muito arrogante, você está muito soberbo. Eu já ouvi muitas pregações assim. Mas biblicamente isso não faz sentido. Por que Mel, que se você acertar eu faço uma oferta para você. Por que Zaqueu subiu no pé de figueira? Ele tinha baixa estatura, subiu no pé de figueira para ver Jesus. Então ele não subiu porque ele era arrogante? Não. Porque ele era mala? Não. Porque ele era soberbo? Jamais. Por que ele subiu? Para ver Jesus. Então está no texto, ele era um homem de baixa estatura. Então, às vezes as pessoas forçam, né, coisas que não existem no texto. Então, ele subiu porque ele era pequeno. Agora, Vini, foi aqui que eu lembrei de você.
Estou sempre aqui. Um é um mendigo. Não. Bartimeu é um mendigo. Vocês estão... É verdade, Bartimeu é um mendigo. O outro... A unção da comédia pegou vocês aqui. O outro... é um rico. Ele não era apenas um publicano. Está até fugindo agora as coisas aqui. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Então, olha que interessante isso aqui, Mel, que dá para você fazer um livro. Ele era chefe dos publicanos. Os publicanos, para quem não sabe, eram os responsáveis pela colheita dos impostos. Trabalhavam ali para os romanos. E Zaqueu não era apenas um publicano, ele era o chefe, contextualizando, ele era um homem conceituado na Receita Federal. Muito poder, muito dinheiro. Tanto é que depois que ele foi transformado, ele falou, vou restituir todo mundo. O cara era tão bem sucedido financeiramente, eu vou, todo mundo que eu prejudiquei, lesei. Então, olha que interessante. Os 2 milagres registrados em Jericó, um foi na vida de um mendigo que não tinha nada, e o outro na vida de um homem que tinha muito. Para um, ele falou, levanta. Para o outro, ele falou, desce. Porque aonde a graça se manifesta, ela traz alinhamento. Por isso que eu lembrei de você, Vini. Lembra que você falou, eu gosto daquela que é onde a graça se manifesta. Olha que interessante, se você não pegar é que vocês estão mal. Para um ele falou o quê? Levanta. Para o pobre ele falou o quê? Levanta. Para o rico ele falou o quê? Desce. E colocou ambos no mesmo patamar. Porque aonde a graça se manifesta, Fagá, pegou? Onde a graça se manifesta, ela traz alinhamento. O mesmo Deus que tem interesse na classe do Bartimeu, ele tem interesse em alcançar a classe do Zaqueu. O problema é que a gente pensa que Deus só ama o Bartimeu, o pobre, o mendigo. E a gente pensa que Deus não quer salvar o rico. Deus não amou uma classe. Deus amou o mundo. Então, aonde a graça, é por isso que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Aonde a graça de Jesus se manifesta, traz alinhamento. Agora, a gente começa a pregação. Lê o versículo de número 35, Mel, que coloca pra gente. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Perceba que ele está mendigando à beira do caminho. Aqui já daria para fazer uma outra mensagem. Ele está mendigando aonde? À beira do caminho. À beira do caminho. Ele era cego, mas não era bobo. Quer ver? Ele conseguiria ver quem passasse por ali? Não. Por quê? Porque ele era cego. Você é muito inteligente, cara. Mas ele tá mendigando aonde? À beira do caminho. Pega isso, Vini. Ele não vê ninguém. Mas todos que passassem por aquele caminho teriam que vê-lo. Sabe por que ele conseguiu ter a oportunidade de encontrar a vida em Jesus? Porque ele estava no lugar certo? Você é muito inteligente, cara. Repete. Porque ele estava no lugar certo? Quantos cegos existiam naquela época? Muitos, eu imagino. Mas você percebe que nada é por acaso. Por que Bartimeu viveu o que ele viveu? Por que ele teve uma grande oportunidade? Pega isso, que isso pode virar uma chave na sua vida. Porque ele estava bem posicionado. Cego, embora ele estava em um lugar que deu para ele a oportunidade de ter um encontro com Jesus. Quando você entende que o que proporcionou para Bartimeu uma mudança de vida foi ele estar em um lugar estratégico, você percebe que o lugar importa. Conseguiram pegar?
Eu vou repetir. O lugar importa. O lugar importa tanto que antes de Deus criar pessoas, Deus criou lugares. Uau, glória a Deus. Aí a pergunta que eu te faço é: você está bem posicionado na vida? O lugar que você está te proporciona oportunidade de mudança de vida? Porque se você está em um lugar que você não tem oportunidade para mudar de vida, esse talvez seja o maior indicador que você não está no lugar certo. E eu vou repetir mais uma vez. O lugar importa. Quem tem fé aqui? Olha o que eu vou te falar. Não adianta você ter muita fé e viver mal posicionado na vida. Eu cresci, Igor, você também cresceu com teu pai, com a tua mãe, Tati, eu cresci em um ambiente que eu ouvi tantas pregações. Não importa o lugar que você está, se Deus estiver com você, não importa o lugar, não importa o lugar. E a gente às vezes naquela calor da emoção, de amém, de falar amém para tudo, Max, a gente vai começando a acreditar em coisas que na vida a gente vê que não funcionam. Então, Thaís, não adianta eu ter muita fé, muita palavra de Deus, muitas promessas de Deus, mas não estar bem posicionado na vida. E talvez esse seja o seu maior erro. É que você, por muito tempo da sua vida, está em lugares que você não tem oportunidade de mudar de vida. Se o lugar que você está não te dá oportunidade para crescer, esse talvez seja o maior sinal que você não está no lugar certo. Então você precisa fazer essa leitura. E vamos lá, Jesus contou uma parábola. Saiu o semeador a semear. Ele semeou em alguns solos. No que tinha pedra, não deu certo. Nenhum que veio a ave pegou, não deu certo. No outro, espinhos, não deu certo. 3 solos, não deu certo. Quando ele semeou na terra boa, o que aconteceu? Vingou. Hã? Vingou. Agora a pergunta, o semeador era o mesmo? Era o mesmo. Pega, Rick. A semente era a mesma? Era a mesma. Mas por que em 3 solos não deu certo e em um produziu? Porque o lugar importa. Não adianta você ser um bom semeador, carregar uma boa semente, se o lugar for errado. E o que tem de gente cheia de potencial, mas nos lugares errados. E qual que é o problema de você viver em um lugar errado, Vini? É que chega um momento da vida que você pensa que você não é um bom semeador. Que você pensa que o que você carrega não é bom. E você começa a falar, acho que eu não sou muito bom, eu acho que Deus não está comigo, porque nada dá certo na minha vida, eu não prospero, eu não consigo avançar, eu não consigo... E aí você começa a acreditar que o que você faz não é bom, o que você carrega não é bom. Pegou, Érica? E aí Deus está nos ensinando para em 2026 estarmos plantados em lugares que combinam com o nosso propósito. E eu declaro, se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Eu declaro, aleluia, eu estou começando a arrepiar, Mel, que em 2026, nem que Deus tenha que te pegar pela mão para te colocar no lugar que combina com o teu propósito, Deus vai fazer isso. Mas chega de perder tempo em lugares que não reconhecem o teu valor. Se eu estivesse no teu lugar, eu aproveitaria para pegar. Chega de perder tempo em lugares que não combinam com o teu propósito. Deus me usa nessa noite para te dizer, eu vou te plantar junto a ribeiros, no qual você vai prosperar, produzir. Aleluia, você pode dar um grito de glória para Deus aí. Deus vai te plantar em lugares certos. Aleluia. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Vini? Tem lugar que se ele fizer isso aqui, a pessoa fala, eu não gostei. Ele me amou. Grita muito. Não. Para que gritar tanto? Você acha que ele ia dar certo?
Porque quando você está em um lugar onde você é tolerado ao invés de você ser celebrado, você não consegue descobrir quem você é. Pegou? É por isso que você precisa vir e estar em um lugar que quando você faz, todo mundo faz. Ele me ama. Ele me ama, me ama, me ama, me ama, me ama, me ama. Pegou, Mateus? Você tem que estar em lugar que as pessoas reconhecem o teu valor. Aleluia, eu estou todo arrepiado. Cadê a Lavínia? Cadê? Você precisa estar conectado. Era eu, condenado era eu, era eu, condenado era eu. Uma voz dessa, Tati, no lugar errado. Você diz, eu não gostei, grita muito. Então, o lugar importa muito. Eu estou usando aqui eles como um exemplo para você entender que o lugar importa. Essa mesma pregação, olha o que eu vou te falar, essa mesma pregação, essa mesma coisa de... Em alguns lugares, sabe o que vão falar? Teatro. Olha aí, agora teatro. Sabe o que eu aprendi? Jesus falou, quando vocês forem numa cidade e não te receberem bem, não fica lá insistindo não. Mete o pé. Só que quando você estiver saindo, deixa até a poeira para trás. Por que Jesus falou isso? O mesmo Jesus que falou, ide por todo mundo e faça o quê? Por que ele está falando assim? Quando você for numa cidade e não te receberem bem, não fique insistindo. Se ele falou assim, ide por todo mundo e prega o evangelho. Porque não adianta você viver dando pérola. Não adianta você viver dando pérola. Olha o baixista toca muito. Ele toca, irmão. Como você se chama? Danilo. Olha o que eu vou te falar. Primeira vez que eu estou te vendo. Você não está aqui por um simples convite. Sabe por que Deus permitiu você estar aqui? Porque 2026, Deus vai te expulsar de algumas geografias que não combinam com o teu propósito. O teu lugar você sabe onde é. E Deus vai viabilizar meios para não te faltar nada. E para você entender que quando Deus chama, Deus se responsabiliza em dar toda a provisão. Vai ser algo que a princípio você vai falar, o que está acontecendo? E você vai lembrar desse culto. Deus vai te plantar no lugar que combina com o teu propósito. E eu repito, não vai te faltar nada. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e pergunta para ela assim, e aí, você está no lugar certo? Olha aqui, você está bem posicionado na vida? Fizeram um experimento social no metrô em Washington, nos Estados Unidos. Colocaram um violonista chamado Joshua Bell, um dos melhores violonistas do mundo, trocando um Stradivarius, um violino avaliado em 3,5 milhões de dólares.
Um violino de 1713, um dos mais caros, o melhor violonista, com um violino de mais de 3 milhões de dólares, colocou para tocar no metrô de Washington. Tocou, doutora? Horas e horas. No final do dia, sabe aquela caixinha? Foram pegar a caixinha, tinha 30 e poucos dólares. Interessante é que em um dia anterior ele tinha enchido um estádio em Boston e faturou milhões de dólares. Agora, olha aqui para mim, Melk, o melhor violonista, Joshua Bell, com o violino mais raro, em um dia encheu um estádio e faturou milhões. No outro dia, está tocando em uma estação de trem e conseguiu o dia todo 30 e poucos dólares. Explica pra gente o porquê disso. Porque o lugar importa. Existem lugares que vão te ouvir tocar, como você acabou de dizer, e vão falar, é mais um. Mas existem lugares estratégicos, lugares onde você consegue ser plantado e gerar frutos ainda muito maiores. Então, o lugar sempre vai importar. Existem lugares onde a mediocridade é tão grande que a excelência nunca vai ser valorizada. É isso aí. E é por isso que eu repito para você, 2026 você precisa lembrar dessa pregação e falar, peraí, eu estou no lugar certo? Eu estou no posicionado certo na vida? Você precisa disso. Você precisa disso. Então, primeiro ponto, e aqui já daria para eu acabar a pregação, primeiro ponto que mudou a vida de Bartimeu foi que ele estava em um lugar onde proporcionou para ele um encontro com a vida. Se ele não tivesse ali, ele não teria ouvido o que Jesus estava passando e continuaria cego o resto da vida. Agora outro ponto, pastor Melk, interessante na vida desse homem. Lê versículo de número 36. E ouvindo passar a multidão, perguntou, que era aquilo? Ele não sabe, mas está ouvindo um barulho, Vini. A multidão passando. O que está acontecendo? E disseram-lhe que Jesus Nazareno passava. Deram informação para ele. Que Jesus passava. Mas tem aí um adjetivo, lê? Jesus Nazareno passava. Nazareno. Fala da origem terrena. Jesus de Nazaré. O Nazareno. Continua. Então clamou dizendo, Jesus! Gostei disso. Fez igual, vai. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Espera aí. A informação que ele recebe é que o Nazareno está passando. Só que ele não clamou, Jesus de Nazaré. Como ele clamou? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Como que ele clamou filho de Davi, se a informação que ele recebeu foi que o Nazareno estava passando? Como, pastor? Se ele ouviu que era Jesus de Nazaré, por que ele clamou? Por que ele clamou? Jesus, filho de Davi. Porque Bartimeu era um cego que enxergava mais que todos ali. Todos conseguiram enxergar a natureza terrena de Jesus. Bartimeu conseguiu enxergar a natureza divina de Jesus. Alguém pegou ali, sabe o que ele estava dizendo? Jesus, todos aqui têm vista, mas não têm visão. Eles conseguem apenas enxergar sua natureza terrena, mas eu consigo visualizar quem tu és verdadeiramente. O filho de Davi, aleluia. Vocês estão conseguindo? Eu estou todo arrepiado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim: tem gente que tem vista, mas não tem visão. Vocês não entenderam? Eu vou traduzir. Tem gente que tem vista, mas não tem visão. Mas não tem visão.
E o pior cego E o pior cego não é aquele que não tem vista. não é aquele que não tem vista. cego- O pior cego é o que não tem visão. Pegou mesmo? Sim. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza das que se esperam. O crente não precisa enxergar o cenário favorável. O crente não precisa estar curado para começar a celebrar a cura, o milagre. Um ano que está chegando e será o ano da sua bênção na tua mão. Aleluia. Vista, não. Eu vivo pela fé. Então Deus proverá. Deus proverá. Ora para o alto, então eu vivo pela fé. Deus proverá. Deus proverá. Quando a gente a farinha faltar, quando as minhas contas se esgotar, O que Deus vai fazer, Vini? Deus proverá. Medo cego me faz enxergar, medo me faz andar. Vini, você pediu para alguém levantar? Não pedi. Melk, você pediu para alguém levantar? Não pedi. Eu pedi para alguém levantar? Não. E por que eles levantaram se ninguém pediu? Porque eles estão tendo visão de que Deus está passando. Eles estão conseguindo ouvir Jesus passando. Jesus de Nazaré. Gente, senta, senta, senta. Eu vou te provar, eu tô todo arrepiado. Visão! Olha que interessante, eu vou mostrar para você que vista é uma coisa, visão é outra. Se vocês não pegar, acabou. Coloca por favor Atos 9:10. Melk, lê pra gente. Olha isso, Fabrício. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita. Mir, olha o que Deus está falando com Ananias. Levanta-te, vai numa rua chamada direita, na casa de Judas, e procura por um homem chamado Saulo. Sabe quem que é Saulo? Um homem que perseguia os irmãos da igreja primitiva. Jesus se revelou para ele no caminho de Damasco em uma forte luz. E lembra como ele ficou? Cego. Cego. E olha o que Jesus está falando para Ananias: vai na casa de Judas, procura por um homem chamado Saulo de Tarso, pois ele está cego e orando. Agora, Melk, se ele não pegar, acabou. Como Saulo estava? Cego e orando. Agora põe o 12. Se ele não pegar, vamos embora. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Peraí. Lê de novo. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Mas ele não estava cego? Mas ele tinha visão. Peraí, você não acabou de falar que Saulo estava cego? Sim. E você está lendo agora? Que ele, em uma visão, viu que entrava um homem chamado Ananias. Conclui a visão. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Mas peraí, Ananias não tinha nem saído de onde ele estava. Exato.
Saulo na visão já estava vendo o quê? Ananias chegando e devolvendo a visão para ele. Você pegou? Pegou mesmo? Eu acho que sim. Então vai. Não, mas vai você, porque vai que eu não peguei. Então vamos lá. Saulo estava cego. Certo. E você está falando que ele teve uma visão. E o que ele viu na visão? Que ele sendo curado por Ananias. Ananias entrando e orando por ele. Exato. Só que o detalhe é que Ananias nem tinha saído de onde ele estava. Só que na visão Saulo já tinha visto o quê? Ele sendo curado. Ananias entrando, colocando a mão sobre ele e curando a vista Pegou? dele. As Sim. coisas não acontecem primeiro no físico. No mundo espiritual acontece primeiro. Tem gente que já pegou. Eu vou ir até eles pegar Mir. Nada acontece nesse plano primeiro. Tudo acontece primeiro no plano divino. É por isso que quando você tem visão, você consegue visitar o teu futuro antes. Alguém pegou? Quem tem visão consegue visitar o futuro antes do futuro chegar. É por isso que quem vive por fé e não por vista não fica com excesso de futuro, porque ele consegue pela fé visitar o futuro e perceber que o que Deus reservou nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem. Chacoalha a mão de quem está do teu lado. Chacoalha a mão de quem está do teu lado e fala assim: quem tem visão visita o futuro antes dele chegar. As escamas caíram ao chão, sua luz me encontrou. E agora, Vini? E agora eu posso te ver. Eu posso te ver. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Uma vez que eu coloquei os meus olhos, nada mais me satisfaz. Vini, quem tem visão consegue se comportar no presente de uma forma congruente com aquilo que ele sabe que Deus reservou no futuro. Eu vou repetir mais uma vez. Quem tem visão consegue se comportar no presente de forma adequada com aquilo que ele já sabe que Deus reservou no futuro. É por isso que luta não para quem tem visão. É por isso que dificuldade não para quem tem visão. É por isso que momento difícil não para quem tem visão. É por isso que escassez, provação não para quem tem visão. Porque quem tem visão sabe o que Deus já preparou. E mesmo na luta, na dor, no choro, ele consegue se comportar como ele crê que Deus já fez. Melqui, eu estou todo arrepiado, meu amigo. Lavínia, o espírito da profecia desceu aqui. Você lembra o que Jeremias disse? Lembra o que Jeremias disse? Eu te separei, te escolhi. Lembra? Antes mesmo de você nascer. Hã? Antes mesmo de você nascer. Antes mesmo de ser formado, de nascer. Pega isso daqui. Tati, olha isso. Quem profetizou isso para Jeremias? Ele mesmo. Eles não ouviram? Quem olhou para Jeremias e disse: antes de ser formado no ventre da tua mãe, você foi escolhido? Ele mesmo. O maior profeta da sua história. Não, eu vou repetir. O maior profeta da sua história você vai encontrar na frente do espelho. Quando você tem visão, você consegue se posicionar no mundo espiritual e começar a profetizar sobre a sua própria vida. Se o diabo achou que você ia ficar dependendo de palavras dos outros para levantar e viver o teu propósito, o diabo se enganou. Deus hoje está te levantando para liberar palavras sobre você mesmo. Eu não sei qual é o teu nome, mas eu vou contar de 1 até 3. E no 3 eu quero que você dê um pulo da cadeira. Você vai gritar o teu nome.
Igor, é teu aniversário hoje, você vai gritar o teu nome. Igor, tá aí, você vai gritar o teu nome e vai começar a profetizar sobre a sua própria vida, aquilo que você crê que Deus já preparou. No 3, grita o teu nome e profetiza sobre a tua vida. 1, 2, 3. Nesse momento você vai liberar a palavra sobre você mesmo, sobre a sua própria vida, que você já crê que foi liberado no mundo espiritual, sobre a tua vida, sobre as tuas finanças, sobre o teu futuro. Comece a liberar, comece a profetizar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Comece, faça isso. Todos vocês coloquem as mãos nas próprias cabeças. Como um trovão, profetiza. impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos. Vai declarando o que você crê que já aconteceu no espiritual. Vai declarando o que você crê que já aconteceu no espiritual sobre a tua família. Fala agora o nome da sua família, dos seus irmãos, e como você já está vendo ele no futuro. Como você está vendo a tua empresa, o teu negócio no futuro. Como você está vendo os teus filhos no futuro. Como você está vendo o teu ministério no futuro. Como você está se vendo no futuro. Quem tem visão consegue visitar o futuro. E o Senhor está te dando hoje essa habilidade de sair do campo natural e começar a lutar no campo espiritual. Como um trovão, Olha isso. impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso é Deus, vitorioso és na tempestade. Teu nome infalível, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Teu nome imutável é. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Vai declarando isso. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti. Sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural.
Coloca Provérbios 23:7, por favor. Gente, senta, senão vai virar vigília. A unção de Deus está aqui. Lê pra gente. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Lê de novo. Porque, eu tenho uma outra versão que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ela é. Repete isso. Porque como imagina em sua alma, assim ela é. Como você imagina na sua alma, como você se vê. A visão que você tem sobre si define muito sobre o seu futuro. Então tudo é visão. Se você se vê como um fracassado, sabe como vai ser o seu futuro? De fracasso. Se você se vê como um derrotado, você vai atrair isso. Então a visão, o prospecto que você tem, a projeção, a imagem que você criou, define o que você vai viver. Então Bartimeu, ele conseguiu criar uma imagem. Mesmo cego, ele teve uma visão. Filho de Davi, eu reconheço quem tu és e o que pode fazer por mim. E aí, põe o próximo versículo, por favor. Lucas. Melque. Vamos continuar. Lucas 18, 39. E os que iam na frente. Pode colocar a tradução anterior que estava, que todos vão entender. Aqui, Melque. 39. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Cala a boca, cara. Filho de Davi, Você está incomodando. tem misericórdia de mim. Deus não é surdo, você está Filho atrapalhando. de Davi, tem misericórdia de mim. Agora um detalhe. Olha quem estava repreendendo para que ele se calasse. Lê. E os que iam passando. Hã? E os que iam passando. Quem manda ele calar a boca são os que iam passando. Porque é fácil falar e passar. Embora. Sabe o que Deus está te ensinando? A dar ouvido para quem fica. Teu ouvido é que você dá muito ouvido para quem só passa. Quem passa não está preocupado com a sua dor. Quem só passa não tem empatia. E é por isso que muitas pessoas gostam de palpitar, falar e passar. E o teu erro é quando você para dar ouvido para os que passam. 2026 é um ano para você dar ouvido para os que ficam. Porque se fica, quer o meu bem. Se fica, está preocupado comigo. Se fica, se importa com a minha dor. Pare de perder tempo com quem só passa. Pare de se desgastar, se defender com quem só passa. Você não precisa provar nada para essa classe que passa. Porque é claro que eles só passam, eles não ficam. E Bartimeu clamava mais. Então Jesus parou, fala para ele, vem aqui, lê o versículo de número 41. Dizendo: que queres que eu te faça? Olha a pergunta, Lavínia, olha a pergunta que Jesus fez. Que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. Ele falou: peraí que eu não sei. Não. O que ele falou? Que eu veja. Ele sabia o que queria.
Óbvio. Só que o óbvio tem que ser dito, por isso que ele é óbvio. Você sabe o que você quer? Tem gente aqui que se Jesus perguntar, o que você quer? Nem a pessoa sabe. Porque ela quer tanta coisa. Ela quer tanta coisa, que na verdade ela não consegue definir uma. Ela não tem clareza do que ela quer na vida. E saber o que quer na vida já é metade do caminho para você chegar onde deseja. Pergunta para quem está do seu lado. Você sabe o que realmente quer? Você tem que mirar um destino na vida. O Vini que tem cara de pagodeiro. Vini, tem gente que vive no... Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Tem gente que vive assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E quem não sabe o que quer na vida, qualquer coisa para essa pessoa vai, tá legal. Porque quem não sabe onde quer chegar, se perde em qualquer lugar. Se deslumbra com qualquer coisa. É por isso que você tem que ter clareza com o que você quer. Desceu uma aqui agora. Desceu uma. Olha como tudo é pedagógico. Gênesis 3, ou melhor, Gênesis 2, lê o versículo de número 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como ele lhe chamaria. Peraí. No versículo 18, o que Deus disse? Far-lhe-ei uma... Não é bom que o homem ande só, esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora idônea para ele. E no 19, o que Deus fez? Levou ele para o campo. Para quê? Para observar as aves do céu e os animais do campo. O que isso tem a ver com o que Deus tinha dito um versículo antes? Ele já precisa começar a imaginar como que é andar em dois? Quase. Nada a ver? Tudo a ver. Tudo a ver, cara, você acertou. Por quê? Porque em nenhum momento Adão falou, eu estou me sentindo só. É Deus que está falando. Não é bom que o homem esteja só. Mas o homem nunca disse que estava triste por estar só. Pegou? Deus não colocou Eva ao lado de Adão porque Adão era um cara mal resolvido. Porque Adão já era completo. O ponto de partida para um relacionamento saudável não pode ser a carência. Porque se você não resolveu a sua vida, você vai estragar dos outros. Eu tenho defesas, viu? Vai pensando que eu sou bobo, mas vamos lá. Então Adão nunca falou que ele estava sozinho. Nunca falou. É Deus que falou, esse cara está só que ele ainda não percebeu. Aí o que Deus fez? Levou ele para ver as bicharaiadas. As bichaiadas. Os bichos. Os animais do campo. As aves dos céus. E aí Deus levou ele para pôr nome nos animais. E aqui, olha como Deus é pedagógico. Adão olhando para o leão e para a leoa. Falou, opa. É assim que é viver em par. Caramba. Eu não sabia que falta isso. Então Deus levou para ele ver. Porque
O desejo nasce de quando você olha. Então Deus mostrou para que ele desejasse. E eu vou te mostrar. Pega isso aqui. Versículo de número... Olha, pôs os nomes... Verso 20, eu finalizo aqui. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Espera aí. Por que está escrito que para o homem não se achava? Porque ele não tinha. Eu só acho ou não acho que eu procuro. Para o homem não se achava. Por que não se achava? Porque ele não procurava. Não, pera. Desculpa. Pera. Antes ele não procurava. Só que agora você percebe que ele já está procurando. Ele já está assim. Cadê? Olha lá. Para o homem não se achava. Por que não? Isso mostra que ele procurou. Olha ele lá no jardim. Cadê? Mas ali está escrito que não se achava uma mulher idônea. Pega isso. Adão olhou para a vaca e falou, não combina comigo. Olhou para a égua, para a anta, e falou, é uma anta, não dá. Pegou ou não? Não, eles ainda não pegaram, estão rindo deles mesmos. Porque tem gente aqui que qualquer anta que aparece no caminho, ele abraça. Olha isso aqui. Quando Adão olhou e falou, não combina, não é para mim, não é compatível, não é idônea, é uma anta. Deus olhou e falou, agora eu dou o que combina com ele. Porque ele reconheceu o que não combina. Quando você entende o que você merece, quando você para de dizer sim para qualquer anta, para qualquer cavalo, para qualquer jumento que aparece no teu caminho, aí você está preparado para receber aquilo que Deus preparou para você. Então saber o que merece, o que quer, o cara sabe o que quer. Ele sabe, ele está olhando. Vocês pegaram como saber o que quer na vida é algo fundamental? Quem está entendendo? Bartimeu sabia o que queria. Então você precisa estabelecer um Everest. Quanto você quer faturar na tua empresa? Onde você quer morar? Eu gostei disso aí. É isso aí, cara. É isso aí. Quando um cara põe na cabeça, eu vou ser milionário. Ele pode até não ficar milionário, mas pobre também ele não fica. Não fica. Porque quando o cara põe na cabeça, é isso que eu quero. Isso aí. Sabe por que você chegou onde chegou? Porque um dia na tua vida tu falou, eu vou vencer a escassez. Eu vou vencer a pobreza. Então quando você sabe o que você quer, é uma força que você tem. E eu declaro que chega de viver uma vida sem propósito e sem saber para onde está indo. Deus vai plantar no teu coração o desejo. Alguém está pegando? O desejo por aquilo que Ele preparou para você. Se você crê, eu quero que você aplauda ao Senhor. Melqui. E a gente finaliza. Estamos já em clima de final de ano. Eu ia terminar outro dia, mas eu falei, ainda dá tempo, é final de ano, amanhã é um dia que dá. Eu quero tornar a ver. Viu o versículo 42? E Jesus lhe disse, vê a tua fé. Pera, o que ele falou? E Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Quando, ele tá de frente com Jesus. Agora, quando ele abre os olhos, o que ele viu, Melqui? Ele está de frente de Jesus. Quando ele abriu os olhos, o que ele viu? Ele viu Jesus. É muito óbvio, né? É. Pega isso aqui, gente, eu amo os detalhes da Bíblia. Coloca Marcos 10, 52. Vê! Olha para mim. Vê! A tua fé te salvou. Vini, aí ele abriu os olhos e viu Jesus. Aí agora lê o verso 52. Olha isso, Fabrício. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Pera, para vocês dar glória a Deus com vontade. Lê de novo.
E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Fica. Não, vai. Vem. Não, vai. 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 Vai curtir a vida. Vai para onde você quiser. Porque Deus nunca vai tirar o direito de você escolher para onde você quer ir. Se quiser ir para o P12, se quiser encher a cara de cachaça, se quiser ficar aí vivendo uma vida sem rumo, vai. Vai. Mas lê esse verso. Ele viu. E o quê? E seguiu Jesus pelo caminho. Mas Jesus falou, vem. Não, Jesus falou, vai. Por que ele não foi se Jesus falou, vai? Porque não tem como ver Jesus e não desejar caminhar com Ele. Repete, Melk. Não tem como ver Jesus e não desejar caminhar com Ele. Quem contempla a beleza de Cristo não se perde com mais nada nessa vida. Quem um dia contemplou a beleza de Cristo não se deslumbra com a cor desse mundo. Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Bartimeu, vai! Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei, se eu não tenho pra onde voltar? Só tenho você. Alguém olhou para mim e falou: você não vai viajar? Não vai aproveitar? Já ficou todas as segundas. Eu falei: eu poderia ir para qualquer lugar do mundo, mas nenhum lugar é tão maravilhoso como esse lugar. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, o medo de não ver, mas tua glória me atraiu. Só a igreja, Lavínia. É que a sarça olha os amigos se abraçando, Melk. Tem alguém aqui, pastor, essa palavra está falando muito comigo. Eu me afastei, eu me perdi com as coisas da vida. Só que hoje eu aprendi que quem contempla a beleza de Cristo não consegue ser feliz. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar. Pastor, hoje eu entendi que não tem como eu ser feliz longe de Jesus. E eu quero voltar para Ele.
Tem alguém que quer voltar para Jesus? Sai do teu lugar e vem aqui na frente, que eu quero orar por você. Se você hoje quer voltar para Ele, corre aqui que eu quero orar por você. Talvez você acabou oscilando na fé, só que essa palavra está falando contigo. E se tem, eu não quero finalizar esse culto sem fazer esse convite. Antes do ano acabar, a sua vida vai ser transformada. Corre de volta para os braços do Pai. Se tem algum amigo, alguma amiga que precisa tomar essa decisão, agora é a hora de você falar: vai, eu vou contigo. Coragem. Coragem. Ele está te chamando para viver o que o mundo não pode te proporcionar. Meu Pai, o mundo insiste em me comprar, mas eu não quero o que vem de lá. Eu quero agora a glória de Deus. Eu venci. Eu já não quero mais viver pra mim. De uma vez por todas vou me esvaziar. Uma alma é mais valiosa do que o mundo todo. E perdoa todas as vezes que eu te entristeci. Eu não pensei em Cristo, eu só pensei em mim. Me ajude a melhorar. Me ajude a melhorar. Jesus, Sozinho eu não consigo mais. Eu sei, eu sou Maria. eu te agradeço por cada vida rendida no teu altar. Se alguma ainda não tem o nome escrito no livro da vida, escreva agora. E eu declaro uma nova estação sobre a vida deles. Eu declaro uma virada de vida antes da virada do ano. Em nome de Jesus. Amém. Todos vocês que estão aqui na frente, olhem aqui para mim. Vocês estão tomando a melhor decisão da vida de vocês. Eu vou contar até 3. A família de Deus quer receber vocês com muita alegria. Quando eu contar, vocês podem virar. 1, 2, 3. Podem virar. Glória a Deus!